Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. O componente curricular é História, voltada para o ensino fundamental nono ano. O nosso tema é a ditadura civil-militar no Brasil, de 1964 a 1985, parte 2. Vamos lá? Usar a arte como instrumento de contestação política foi o caminho apontado por alguns segmentos da sociedade contra a ditadura. Revisando, lá no vídeo da parte 1, a gente viu que com o AI-5 as manifestações artísticas foram reprimidas e seus protagonistas, na grande maioria, empurrados para o exílio. Na primeira metade dos anos 70, são poucas as manifestações culturais expressivas, inclusive na imprensa, que estava submetida à censura prévia. Foi destacado na parte 1 a ausência de democracia, né? O brasileiro não votava, os opositores foram perseguidos, ok? E a repressão aos direitos do cidadão foi uma coisa que passou a fazer parte do cotidiano. Os anos de chumbo no governo Médici, de 1969 a 74, com a censura acirrada, invasões a domicílios, assassinatos e desaparecimento de presos políticos através da ação dos doicodes, órgãos de repressão criados pelo governo, visando a extinção de qualquer tipo de oposição ao governo militar. Foi o principal causador da destruição de muitas das atividades culturais dos anos de 70. E aí a gente vai falar que essa atitude, né, dos militares, esse controle total da vida política e cotidiana do cidadão gerou resistências, tá? E nessa aula de hoje a gente vai falar também um pouquinho da economia, tá? Do milagre econômico. O governo do general Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, a adoção de um conjunto de medidas políticas liberalizantes, mas que deveriam ser controladas pelo Executivo Federal. Houve tentativas de golpe contra o governo, pois um setor militar radical, o chamado linha dura, né? Entre os próprios militares havia uma discordância. Os militares de linha dura não queriam liberdade nenhuma, nenhum tipo de medida liberalizante. Então eles estavam, de certa forma, em conflito durante o governo Geisel. Mas Geisel fez concessões, né, a essa linha dura, ao aparato repressivo, ao impedir pressões provenientes das oposições, em particular do MDB, da Igreja Católica, né, um grupo da Igreja Católica não concordava com a violência praticada pelos órgãos de repressão e também de setores da imprensa. O episódio mais grave ocorrido no mandato de Geisel foi a morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 75, no DOI-CODE de São Paulo. Os operários metalúrgicos da região do ABCD paulista desencadearam o maior ciclo grevista da história do país. Ou seja, os trabalhadores passaram a reivindicar direitos. Será que a vida deles estava tão boa assim com a ditadura militar? A repercussão do caso Herzog. O jornalista Vladimir Herzog, de 38 anos, diretor da TV Cultura, foi encontrado morto, supostamente enforcado nas dependências do Exército, em outubro de 75. No dia seguinte à morte, o comando do Departamento de Operações de Informações, DOI-CODE, órgão de repressão do Exército Brasileiro, divulgou uma nota oficial informando que Herzog havia cometido suicídio na cela em que estava preso. 3 anos depois, no dia 27 de outubro de 78, o processo movido pela família do jornalista revelou a verdade sobre a morte de Herzog. A União, o Estado, foi responsabilizada pelas torturas e pela morte do jornalista. Foi o primeiro processo vitorioso movido por familiares de uma vítima do regime militar contra o Estado. E a repercussão do caso fez com que muitos brasileiros parassem, né, e falassem, opa, peraí, né? O que deve estar ocorrendo nos porões da ditadura? Porões da ditadura é uma expressão usada, né, para se referir à questão da tortura que ocorria, né, nos quartéis do exército espalhados pelo país afora. O governo do general João Batista de Figueiredo, que foi de 1979 a 1985.
A ditadura militar perdeu legitimidade social e sofreu um desgaste político. Em fevereiro de 78 foi criado no Rio o primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia, perdão, né? Perdoar todos aqueles prisioneiros políticos, tirá-los, né, da prisão, simplesmente porque eles tinham sido opositores. Anistia, perdão. A Arena e o MDB foram extintos e políticos governistas criaram o PDS, enquanto o MDB se transformou no PMDB. Surgiu também o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Ou seja, o Brasil volta a ter um pluripartidarismo, que é um aspecto democrático e positivo. Então quer dizer que o governo Figueiredo ele começa a fazer uma abertura à democracia, começa a permitir determinadas, né, medidas que estava devolvendo o país aos civis, às liberdades democráticas. Mais ou menos por aí, mas a gente vai falar disso um pouquinho para frente. Figueiredo herdou uma grave crise econômica, né? Aqui eu também já estou dando uma pista para vocês. Crise econômica quer dizer que na economia os militares não se deram tão bem assim e nós já vamos falar disso já, tá bom? A partir de 1983, estudantes, líderes sindicais e políticos, setores da Igreja Católica, artistas e personalidades da sociedade civil e milhares de populares compunham as forças que reivindicavam eleições diretas para a presidência da República, num movimento chamado Diretas Já, que vamos falar disso também adiante. Entre 1969 e 73, os militares fizeram um modelo econômico que foi denominado milagre econômico, ou simplesmente o milagre brasileiro, tá? Baseado no quê? O que foi esse período? Foi um período de intenso crescimento econômico. Muitas indústrias foram criadas, rodovias foram construídas, um grande crescimento econômico. Mas olha a segunda parte ali, porém com um grande endividamento. Para fazer tudo isso, os militares pegaram dinheiro emprestado, principalmente de um banco chamado FMI, Fundo Monetário Internacional. Pois bem, dívida tem que ser paga. Lembra disso aí, tá? Guarda essa informação. O PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, tudo que o Brasil produzia na agricultura, no comércio, na indústria, na prestação de serviços, cresceu absurdamente, acima de 10% ao ano em média, apesar da inflação, né, que existia, e ela oscilou entre 15% e 20% ao ano. Houve nessa fase uma grande concentração de renda. Esse PIB alto gerou uma riqueza, porém ficou concentrada nas mãos da elite, nas mãos dos mais ricos, e houve uma redução dos salários reais. O que é isso, redução dos salários reais? A gente chama isso de arroxo salarial também, né? Enquanto as mercadorias subiam lá no supermercado, porque havia inflação, os militares, os governos militares não permitiam um aumento salarial. Havia um controle dos salários. Os salários não acompanhavam no mesmo ritmo da inflação, na mesma porcentagem, né? Então, o que o trabalhador comprava esse mês no supermercado, ele não compraria o mês seguinte, ele compraria menos, porque o preço das mercadorias subiu e o seu salário não. E é claro que isso trouxe uma consequência negativa para a maioria da população dependente de salário, né? Isso aumentou a desigualdade social, aumentou a pobreza, a miséria, sem falar que o brasileiro estava sem liberdades individuais, não podia votar e ainda tinha repressão política, não havia liberdade de expressão. Então vamos analisar aqui alguns gráficozinhos para a gente entender primeiro o que é uma concentração de renda, né? A renda que o país produz, né? O que a gente chama de PIB, de produção, de riqueza, tá? Então vocês vão dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, né? Nesses conjuntos de barrinhas. O primeiro conjunto de barrinha mostra os 50% mais pobres e o último conjunto de barrinhas mostra os 5% mais ricos. Vamos analisar só os dois para vocês entenderem. Olha lá, os 50% mais pobres do país em 1960 tinha 17% da renda.
Em 1976, eles tinham 11% da renda, ou seja, empobreceram. Os 50% mais pobres ficaram mais pobres. Vamos para o último ali, ó, os 5% mais ricos. Os 5% mais ricos, em 1960, possuíam 27,7% de toda a riqueza nacional. Em 1976, esses mesmos 5% mais ricos possuíam 39% da riqueza nacional. Então, a gente aqui entende de uma forma bem simples. Os pobres ficaram mais pobres, enquanto que os ricos ficaram mais ricos. Isso é o que a gente chama de concentração de renda e o aumento da desigualdade social. No começo, lá nos anos 60, 1964, 1965, havia uma euforia. Parecia que ia estar tudo bem, porque eles conseguiram controlar a inflação, né? A inflação que em 64 era 92%, em 1967 era 24%. Houve uma queda da inflação, né? Então parecia que os militares iam dar conta da questão econômica. O Brasil ia dar certo, né? Olha o de baixo. Crescimento do PIB. Em 64, o Brasil crescia em torno de 2,9%. Em 1968, cresceu 11,2%. Nossa, olha o desenvolvimento, a riqueza, a produção, né? Isso vai ser muito bom. Vamos lembrar que ali atrás falou que essa riqueza não era repartida igualmente em todas as classes sociais, tá bom? Vamos lá. Porém, né, vamos lembrar que esse crescimento foi às custas do capital externo. O Brasil passou a pedir dinheiro emprestado e isso gerou o que nós chamamos de dívida externa. Então, eles gastam e nós pagamos. Eles gastaram e o brasileiro assalariado que pagou a conta, né? Em termos de bilhões de dólares. No início do governo ditatorial, era mais ou menos 3 bilhões de dólares e a nossa dívida só foi aumentando ao longo da ditadura, né? No final da ditadura, estava em torno de 62 bilhões de dólares. Então, vamos lembrar, a nossa dívida era em dólar. Tá bom, vamos adiante. E aí, entre 1973 e 79 veio a crise e mostrou que milagre não existe. Era o fim do milagre, porque houve uma crise externa, chamada crise do petróleo, né? Os países produtores do petróleo aumentaram o preço do barril de petróleo. E o barril de petróleo, ele é vendido em dólar. Então, o dólar, a variação dele, se ele aumenta, se ele sobe ou não, está atrelada ao petróleo, tá? Naquela época, 1973. E como o petróleo subiu, o dólar também subiu. E vamos lembrar que a nossa dívida era em dólar, certo? E aí isso gerou uma crise interna, né? Olha só, o brasileiro, principalmente a classe média, não tinha mais capacidade de comprar mercadorias. Então houve um esgotamento da capacidade de consumo da classe média. E isso afetou a indústria. E se a indústria não estava vendendo, ela também vai produzir menos. Ela precisou queimar estoque porque não estava vendendo, estava tudo, né, deu uma paralisada. E o aumento dos preços, porque quando tem diminuição das mercadorias sendo ofertada, isso também aumenta. E mesmo porque algumas mercadorias precisavam de peças e produtos que vinham de fora, em dólar. Se o dólar está alto, a mercadoria interna também aumenta, né? E aí, a fábrica, a indústria, ela diminuiu sua capacidade produtiva, diminuiu sua capacidade de venda, então agora ela está em crise, ela tem que mandar o empregado embora. Então, isso gerou desemprego e parte dos trabalhadores ficaram ociosos, na ociosidade. Tá, e aí surge o emprego informal, o subemprego, que é uma nova força de trabalho, que é aquele que não tem carteira assinada, que uma semana vai bem, na outra semana não vai bem, numa semana ele tem dinheiro, na outra ele não tem, né? Então isso vai gerando um caos social, o subemprego, muitas pessoas desempregadas, tá? E a fome se instala, a miséria, e aí surge a marginalidade, principalmente nos grandes
grandes centros, nas metrópoles principais do país, a violência passa a ser algo comum, né? Principalmente nas periferias das grandes cidades. E aí, esses trabalhadores agora têm um monte de carnê para pagar, porque compraram a prestações, né, a perder de vista, e aí o país cai em si. É o fim da ilusão, que milagre não existia, né? Então, na parte econômica, os militares, eles acabaram trazendo esse desequilíbrio, né? Um desequilíbrio econômico muito grande, com o aumento da desigualdade social, uma concentração de renda muito grande, e isso trouxe o aumento da miséria, o aumento da fome, né? Então, é o fim da ilusão, ok? Vamos adiante. Vamos falar de resistências à ditadura. Diferentes movimentos e pessoas de diversos setores da sociedade tinham como objetivo denunciar os problemas relacionados ao governo, como o uso intenso da violência e a falta de liberdade. Nós vamos falar de 5 tipos de resistências. 1. Resistência artística, produção de obras engajadas de denúncia, né? Na música foram feitas canções que contestavam a ditadura e os valores disseminados por ela. Ocorreram festivais de música que revelaram novos artistas, compositores e intérpretes, inclusive com um novo gênero musical chamado canções de protesto, com nomes aí que, né, estão na história: Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Elis Regina, entre outros. Muitos músicos foram censurados e perseguidos, sendo alguns deles presos e exilados. No cinema, o cinema fez críticas sociais e políticas que questionavam a ditadura. Produziram filmes cuja temática era a denúncia da situação de miséria e humilhação em que muitos brasileiros viviam. O cinema trouxe a expressão de opiniões, costumes e valores não alinhados com os disseminados pela ditadura. Vários filmes foram censurados, alguns tiveram cenas excluídas, outros foram impedidos de serem lançados no Brasil e outros até foram destruídos completamente por órgãos repressores do governo. No teatro, o teatro trouxe a produção de peças com denúncias dos problemas sociais que causavam sofrimento à população. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, trata da questão da terra e da reforma agrária, por exemplo. Navalha da Carne, de Plínio Marcos, também ficou famosa por suas denúncias de problemas sociais. Com o AI-5, as manifestações artísticas foram reprimidas e seus protagonistas, na grande maioria, empurrados para o exílio. Na primeira metade dos anos 1970, foram poucas as manifestações culturais expressivas. Continuando falando de resistência à ditadura, 2, nós vamos falar de resistência na imprensa. Jornais de oposição foram fechados, pois existia censura aos meios de comunicação. Os que não foram eram constantemente censurados. Redações e editoras de livros tiveram algumas edições apreendidas e destruídas. E aí a resistência, né, a solução encontrada para fazer frente a toda essa ação de censura foi a criação de periódicos independentes, chamado imprensa nanica, né? Periódico é um jornal. Periodicidade é diária, é semanal, é mensal, ok? O termo, a expressão periódico, tá? É jornal, tá? E por que imprensa nanica? Nanica quer dizer um jornal menor, pequeno, mas que tinha um poder, né, de repercussão, de influência muito grande. Eles usavam o humor e a ironia e produziam muitas charges como recursos para escapar da censura. Era uma forma de driblar, né, os órgãos de censura e transmitir notícias e críticas ao regime. O Pasquim foi um desses periódicos de grande destaque no período. Vamos falar agora de resistência estudantil. Os estudantes se organizaram na UNE, União Nacional dos Estudantes, principalmente os estudantes universitários, tá bom? E eles criaram grupos, né, centros de cultura popular, para difundir o conhecimento, a cultura, discutir, debater ideias, né? Então era uma forma de conscientizar mais pessoas
para as questões que envolviam o cidadão brasileiro nesse momento histórico, né, da ditadura. Eles promoveram congressos e encontros, fizeram passeatas e manifestações. E aí, em 1968, numa manifestação pacífica desses estudantes, um estudante foi morto. O estudante Edson Luiz foi morto por policiais, numa repressão com muita violência, né, que eles fizeram. E isso foi o estopim para marchas contra a opressão e a violência praticada pelo governo, apoiados por escritores, artistas, professores, intelectuais e operários. Foi um momento de grande efervescência, né? Então, a gente percebe que essa resistência foi se organizando. 4. Resistência indígena e quilombola. Ações do governo foram feitas no interior do país para o desenvolvimento econômico, principalmente nas regiões do centro-oeste, nordeste e o norte do país. Grandes obras, construção de rodovias e hidrelétricas, exploração de territórios por mineradoras, desmatamento para a implantação da agropecuária e a ocupação irregular de terras indígenas. Porém, tudo isso foi feito sem preocupação ambiental e principalmente sem preocupação com o humano, o ser humano dessas regiões, né? Então, não houve preocupação com as comunidades de indígenas e quilombolas que estavam espalhadas pelo interior dessas áreas florestais e interioranas. E aí o governo usou a violência, expulsou essas pessoas de seus territórios, houve perseguição, prisão, tortura e morte de líderes indígenas. Isso trouxe um aumento da miséria na região, né? Um aumento da miserabilidade. E também não houve indenização do governo pela perda de suas terras. Então, os indígenas principalmente fizeram uma resistência através da UNE, a União das Nações Indígenas, que foi uma organização nacional para defender os direitos dos povos indígenas. 5. Vamos falar agora de resistência armada. Entre 69 e 74, né, no governo Médici, o chamado Anos de Chumbo, foi um período muito violento e repressivo. Houve um aumento do controle sobre a sociedade, e isso gerou a resistência armada, tanto em áreas urbanas quanto áreas rurais. O que é isso, resistência armada? Cidadãos, civis ou até mesmo alguns militares, né, resolveram pegar em armas e usar táticas, né, de guerra, que nós vamos chamar isso de táticas de guerrilha num sentido diminutivo, né, para poder enfrentar toda essa violência, todo esse controle exercido pelos militares na época, tá? Esses grupos de resistência armada foram influenciados por ideais comunistas e revolucionários. Alguns grupos foram formados, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Esses grupos eram compostos por estudantes, operários, camponeses e até mesmo ex-militares, que passaram a discordar das ações promovidas por eles, ok? Quais as principais ações desses grupos, né, armados? Assaltaram bancos para conseguir dinheiros e armas para financiar o movimento, sequestraram diplomatas estrangeiros para trocá-los por libertação de presos políticos. Mas essa resistência armada, esses grupos foram violentamente perseguidos e reprimidos pelo governo. Na guerrilha do Araguaia, por exemplo, tá? Região de Goiás, um grupo, principalmente liderado, né, por um militar chamado Carlos Lamarca, eles se organizaram e faziam ataques a membros do exército. E aí o alto comando do Exército Brasileiro enviou para lá uma poderosa força, composta de 10 mil homens armados, com aviões, com bombas, metralhadoras, e muitos membros guerrilheiros foram executados pelo Exército. Olha aqui, por exemplo, uma imagem de um jornal, né, mostrando que esses guerrilheiros, essas pessoas, né, que faziam resistência, eles eram taxados pelos militares como terroristas procurados, né? Então, olha para vocês terem uma ideia aí nas mensagens que está colocado, né? Para denunciá-los, para entregá-los ao governo, ok?
O processo de abertura política. Abertura política é um nome que se dá, né, a todas as medidas que os militares, lá no finalzinho do período da ditadura, eles foram fazendo para devolver o poder aos civis, ou seja, devagarinho, de forma lenta, gradual e segura. Os militares foram devolvendo o poder, né, eles foram devolvendo as questões democráticas, vamos dizer assim. O general Ernesto Geisel foi o primeiro deles. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Mas mesmo lenta e controlada, essa abertura política começava, né? Já era alguma coisa, o que permitiu o crescimento das oposições. Vamos falar lá dos partidos políticos, né? Que já estava voltando o pluripartidarismo, ok? Então, nas eleições de 1974, a oposição se juntou no MDB e obteve uma ampla vitória. Ao mesmo tempo, Geisel procurava conter este avanço. Em 1976, limitou a propaganda eleitoral. Em 75, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma da Constituição, o Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. A oposição começou a pressionar o governo, junto com a sociedade civil. Com a crescente pressão, o Congresso já reaberto, que tinha sido fechado lá pelo AI-5 em 1968, aprovou em 79 a revogação deste mesmo AI-5. Vamos lembrar? Ato Institucional número 5, que retirou as liberdades do cidadão e fechou o Congresso, né? Ok? Então, revogou, ou seja, ele foi tirado, ele foi anulado. E aí vem o general João Batista de Figueiredo, eleito de forma indireta. Ele assumiu o cargo em 15 de março de 79, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política, né, de aumentar esse processo de devolução do poder aos civis e de saída dos militares da cena política do país. Porém, tudo isso foi sendo feito de forma lenta, gradual, controlada, segura, ok? No entanto, a crise econômica seguia adiante e a dívida externa atingia mais de 100 bilhões de dólares e a inflação chegava a 200% ao ano, né? Ou seja, economicamente, os militares não conseguiram, né, obter sucesso. O Brasil estava um caos. Muito desemprego, fome, miséria, né? Uma dívida externa absurda. Continuando o processo de abertura política. As reformas políticas continuavam sendo realizadas, mas aquele grupo dos militares chamado Linha Dura continuava com o terrorismo. Surgiram vários partidos, entre eles o Partido Democrático Social e o PT, né, o Partido dos Trabalhadores. E foi fundada a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que é um sindicato, né, que começou a discutir essa questão do salário, a questão de melhores condições de vida e de trabalho do operário. Em 1983, tem início em todo o país a campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já, que uniu várias lideranças políticas, como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, porém, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. Grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas ainda para presidente. Então, o PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice-presidente. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar. Tancredo Neves foi o primeiro presidente pós-ditadura, tá bom? Ele era um civil, um político de Minas Gerais, tá? E ele se tornou o presidente civil. Então, em 1980,
final de 1984, ele é eleito, porém de forma indireta, porque as diretas já não, a campanha que foi feita não conseguiu aprovar uma emenda na lei para que em 1984 o brasileiro votasse, escolhesse o seu presidente. Quando a escolha é indireta, quer dizer que é feita só lá no Congresso Nacional, deputados e senadores que escolhem, mas o aspecto positivo era o fim da ditadura, né? Mesmo tendo sido eleito indiretamente, Tancredo Neves representava a esperança de uma nova época, né? De uma nova era, uma era democrática, uma era de cidadania, uma era de direitos, ok? Então, com a eleição de Tancredo Neves, mesmo sendo feita de forma indireta, encerrava-se os dias da ditadura militar. Olha aqui, por exemplo, uma imagem, né, de como que foi a mobilização popular na campanha Diretas Já. Olha, milhões de pessoas em várias metrópoles, em várias capitais do país se movimentavam, ou seja, não queriam mais a ditadura, né? A sociedade brasileira não queria mais os militares como governantes. Embora a campanha não tenha tido sucesso pelas diretas já, né? Porque esses brasileiros aí não conseguiram votar no final de 1984, a eleição, mesmo que indireta, de Tancredo Neves era uma luz no fim do túnel, ok? Então, é isso aí, né? A gente já está terminando a aula. Eu espero que vocês tenham seguido aí e qualquer dúvida podem estar colocando aí, ok?